Fala pessoal, aqui Camila Cerdeira, e eu sei que faz uma semana, acho que é pelo menos uma semana que eu não posto vídeo aqui no canal, mas eu tenho uma justificativa e a justificativa tá explicada lá no meu Instagram, então se você não me segue no Instagram, vai ter o link aqui embaixo das minhas redes sociais, aí você vai no meu Instagram, tem um destaque, é o destaque mais recente, que eu vou falar um pouquinho sobre as questões da minha saúde mental e sobre como algumas coisas são complicadas, e aí eu explico lá o que é que tá acontecendo. Eu me distraio com o meu cabelo. Então é isso, mas eu estou voltando a fazer conteúdo, inclusive talvez, se eu tiver condições, eu faça agora em novembro, já que a gente tá no novembro negro, um conteúdo sobre a saúde mental de pessoas pretas, que eu acho que é um tema muito importante que a gente precisa discutir e que eu acho necessário ser debatido, eu acho que é necessário ser conversado abertamente sobre isso. Mas eu não vou garantir nada porque eu não sei como é que eu vou estar. Enfim, eu consigo falar que hoje, neste vídeo, exatamente agora, a gente vai discutir os acontecimentos dos episódios 6 e 7 de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. A primeira coisa que eu tenho que dizer é que eu estou desapontado com a série. E é incrível, porque eu cheguei na série sem expectativa nenhuma. Eu, no máximo, queria que a série fosse, sei lá, próximo de Pretty Little Liars. E mesmo assim, com baixas expectativas, eu tô desapontado. E o principal motivo tá sendo a morte desta personagem. Se você tá aqui, você assistiu os episódios, então... Se você não assistiu o episódio, você não deveria estar aqui. Eu estou falando com spoilers. Mas Riley morreu. E isso é triste. Muito triste. Olha, desde a morte do Johnny, eu imaginava que a gente teria a morte dos outros participantes. A gente teria... eu criei essa teoria de que a gente só veria mortes gráficas dignas de um slasher quando fosse um dos 5 responsáveis. E a gente sabe que a Lena não vai morrer. E se o Dylan for de fato o par romântico dela, muito provavelmente ele também não vai morrer. O que me leva a crer que a gente tinha 3 pessoas pra morrer. 3 pessoas não brancas. 2 dela, parte da comunidade LGBT, pelo menos. A gente não sabe se a Riley era ou não. Fica dúbio. Mas a gente sabe pelo menos que a Margot e o Johnny não são héteros, né? E aí... Isso me incomodou profundamente, porque eu acho que assim... Se você vai fazer um elenco diverso, você vai ter esse cuidado de colocar algum tipo de representação, diversidade, você tem que ter bom senso. Por exemplo, não adianta muita coisa você colocar 80 personagens não héteros, não brancos e matar os 80 e só deixar as pessoas brancas vivas. Isso não é representatividade, isso não ajuda absolutamente a ninguém. Outra coisa é, a gente já vive em uma sociedade onde a gente tem pessoas LGBT sendo violentadas e sendo mortas brutalmente todos os dias. Eu acho que eu não quero ver isso na minha TV, sabe? Eu também não quero ver um corpo negro ser violentado e ter sua dor explorada na TV. Eu já vivo essa realidade todos os dias. Então me incomodou muito, muito mesmo, ver a morte gráfica do Johnny, que para o slasher foi uma morte interessante, mas o fato de ser um personagem LGBT me incomodou. E era um personagem que, naquela altura da série, durante o segundo episódio, ele era um dos poucos personagens gostáveis que a gente tinha. E aí, ele foi morto abruptamente, logo no começo da série. Era um dos poucos personagens que eu tinha algum interesse em conhecer e entender, e ele morreu. E aí, depois disso, a gente começou a criar algum afeto, alguma coisa pela Margot e pela Riley, que são personagens que podem ter algo interessante. Parece que tem mais camadas para serem exploradas. E aí, de repente, acontece a mesma coisa com a Riley. Quando a gente começa a se interessar por ela, ela é morta. E assim, a Riley é um personagem que poderia ser muito bom. Ela é uma personagem que poderia ser muito interessante para a trama. Porque ela é uma personagem muito complexa em teoria. A gente tem uma personagem que é negra, que tem uma mãe branca, o que é comum no Brasil, mas não é comum nos Estados Unidos. Essa é uma relação que a gente não vê ser tão explorada dentro das mídias norte-americanas. Então, isso era algo que seria interessante. Quem é o pai da Riley? Eu não sei quem é o pai da Riley. Eu adoraria saber qual é a história do porquê que o pai da Riley não está na figura. E o que isso causou nela? Será que ela trafica por causa do pai? Não sei. Será que ela como ela começou a traficar? Eu não sei.
Como ela lida com a relação de que ela tem amigos que têm muito mais dinheiro e muito mais oportunidade do que ela? Como ela lida com isso? Não sei. A gente teve aquela pequena cena sobre racismo policial com a Riley, que não foi explorada pra nada. Não exploram isso. A Riley tem essa relação com o Dylan, que ela é apaixonada pelo Dylan desde sempre, sendo que ela tem que encarar que o fato desse cara ser apaixonado pela primeira loura que ele viu na vida desde sempre também. E isso é uma dinâmica que a maioria das mulheres negras no Brasil estão acostumadas, isso é algo que poderia ser explorado, poderia ser interessante, mas que não foi, porque nada sobre a Riley deu em lugar nenhum. A gente podia ter conhecido um pouco da personagem, o máximo que a gente conheceu é que ela estava se guardando, se mantendo virginal, pelo um abestado feio que não quer nada com ela, gente. É por isso que eu digo, repito e vou dizer pra gente, por favor, não sofram por macho feio. Se você for sofrer, que seja pelo menos por um macho bonito. Porque sofrer por um macho feio é degradante. Ninguém merece isso. Então sempre vão para pelo menos as pessoas bonitas. Ai, me irrita o Dylan. A existência do Dylan na série me irrita profundamente. Porque eu acho que é um personagem que não acrescenta em nada. É um personagem que... ele é um saco de batata. Ele e um saco de batata dá na mesma. Ele não faz nada pra série, ele não acrescenta em nada. Ele não é interessante, ele não é carismático, ele não é envolvente. E honestamente, eu acredito que ele só tá ali porque o ator é filho da showrunner. Pra quem não sabe, o ator que faz o Dylan é filho da showrunner da série. E eu acho que ele só tá lá nessa série por causa disso. Eu acho que é nepotismo mesmo. Eu fiquei bem chateado com a morte da Riley, como vocês podem ver. Eu acho que ela merecia mais. A gente merecia mais dela. E eu tô com medo sobre a reta final. A gente viu 2 episódios, que é o 6º e o 7º. E eu achei muito interessante, eu consegui... Eu ter esperado fazer a resenha... pra fazer a resenha dos 2 episódios, porque eu tive que assistir eles agora. Eu terminei de reassistir eles. Eu reassisti ontem, reassisti hoje de novo pra poder fazer aqui a resenha pra vocês. E eu percebi umas coisas muito peculiares, que é como a série tá incriminando tanto o personagem do Dylan quanto o personagem da Margot em situações complexas. A Margot, ela, no episódio 6, ela teve vários momentos onde ela parece ser essa lésbica obsessiva com a crush, então ela é maldosa com as amigas, tipo, ela pega e diz que a Riley tá parecendo uma prostituta, porque a Riley tava dançando com a Lennon. E a Margot não tá conseguindo lidar com essa coisa de dividir a atenção da Riley. Minto. De dividir a atenção da Lennon. Perdão, meus gatos estão possuídos e eu tô falando de terror e eu fico meio nervoso. Então a gente teve isso. E aí depois a gente vê o comportamento da Margot de novo com essa obsessão de tipo, com o Dylan. Ela fica sempre tentando pescar algumas informações, tipo, você tá contando as coisas que você contou pra mim pro Dylan, o quão importante o Dylan é na sua vida. Ela fica falando essas deixas sutilmente. Dentro do roteiro, no geral, elas são bem sutis, mas você vê que é tipo, tem um quê de obsessivo que é meio preocupante. E aí eu me pergunto, será que isso não é sinal de que ela tá, tipo, pirando cabeção e matando geral pra proteger a Lennon? Será que não é um jogo desse? Mas eles também estão fazendo algo muito parecido com o Dylan. O Dylan, ele é um personagem que sempre sumiu quando as coisas estavam acontecendo. E tem uma cena no 6º episódio que ele aparece com um moletom preto, de capuz. Ele aparece todo encoberto, preto. E aí ele assusta a mãe da Riley. E aí, esse mesmo visual, essa mesma estética de, tipo, uma pessoa branca, capuz preto e tal, é a pessoa que empurra a Margot no 7º episódio. E eu fiquei, tipo, como eu vi seguido um episódio do outro, eu fiquei, tipo, muitas similaridades pra eu fingir que não era o Dylan. Até a diferença de altura entre eles
era similar e aquilo me pareceu possível. Só que ao mesmo tempo eu penso que o Dylan não é a pessoa que tá causando esses assassinatos. Porque eu tenho um suspeito muito forte de quem é que tá fazendo isso, com uma motivação muito forte, que eu vou já explicar isso. Mas eu acho que o Dylan não tá de mãos limpas. No 7º episódio, a gente tem finalmente a Allison falando pro Dylan que ela é a Allison e que eles mataram, na verdade, a Lennon. E aí tem toda a cena e rola uma confusão. E aí o Dylan fica transtornado e ele fala que aquilo era um plano doentio da Allison com a Margot. Então ele tem um ressentimento com a Margot. Então, eu acho que talvez seria possível ele ter pirado a cabeça e ter ido se vingar da Margot. E que aquilo não tem nada a ver com realmente o assassino que a gente tá falando dentro da série. Porque o modus operandi do assassino não é aquele de dar um aviso, de aparecer do nada e só, tipo, empurrar alguém e assustar, fazer uma ameaça. O assassino não faz esse tipo de ameaça desse jeito. Então me pareceu muito fora do contexto pra dizer que é da mesma pessoa. Posso estar enganado. Outra coisa que eu também acho dessa cena, quando a Allison e o Dylan brigam, é que ele fala que ele fez coisas. Eu tô ficando muito assustado gravando esse vídeo, gente. Perdão, eu tô bem nervoso. Ele fala que fez coisas por ela e tal, que ele se arrepende. Eu acho genuinamente que o Dylan matou a Clara. Eu acho que foi isso que aconteceu. Eu acho que a Clara não tentou o suicídio. Eu acho que ela tava fazendo o ritualzinho dela pra purificar lá a Riley. E aí o Dylan foi lá e matou ele. Matou a Clara pra encerrar essa confusão toda e ficar por isso. Agora, então, quem é o assassino? Eu tenho uma suspeita. Eu acho que é o pai. O Bruce é um cara muito suspeito, muito estranho. E me parece muito plausível que o assassino esteja tentando fazer com que a Allison se comporte melhor como a Lennon. E as pessoas que ele matou foram todas pessoas que poderiam suspeitar da troca. São pessoas que estavam envolvidas no acidente ou que estavam investigando e que poderiam suspeitar da troca. Então eram todas pessoas ligadas de alguma forma a Allison e a Lennon. Isso inclui o tiozinho do restaurante. Ele era uma pessoa que podia perceber a troca. Porque ele tinha uma relação próxima com a Allison e com a Lennon. Então ele era alguém que poderia... Então eu acho que toda vida que alguém se aproximava, alguém que era possível de identificar essa troca, essa pessoa é morta. O que me coloca no perigo da Margot. Porque no final do 7º episódio, ela dá a entender que ela sabe que é a Allison. Algumas pessoas falaram que, tipo, ela tava chapada por causa dos pontos que ela teve que receber. Eu não acho... Porque, assim, ela beija a Allison Lennon e ela não parecia chapada. E aí elas adormecem. E aí ela pega e comenta das marcas na coxa. Aquilo não me pareceu chapado. Não me pareceu mesmo. Eu posso estar enganada. Ela podia estar completamente chapada e aquilo foi uma cena mal atuada. Tudo bem, acontece. Mas aquilo não me pareceu chapado. Aquilo não me pareceu que era um efeito de drogas. E eu acho que ela tinha plena consciência do que ela estava dizendo. E ela, tipo, falou mesmo. E ela sabia. E eu acho que ela... Porque se tem alguém que eu acho que pode reconhecer, é a Margot. Se for, eu acho que a Margot é a pessoa que tá mais risco de não sair viva da finale. Mas a gente só vai descobrir isso na próxima sexta-feira. Essas são as minhas opiniões. Eu ainda estou bem chateado. Eu acho que o ritmo da série anda bem confuso. Esse 7º episódio tava feito de qualquer jeito. Honesta, aquilo foi uma bagunça narrativa, gente. Porque eles estavam saudando os mortos, mas 3 minutos depois a gente tá vendo o Bruce e a policial fazendo sexo em público. Então é um negócio que eu não entendi o que eles estavam querendo fazer. Eu não entendi pra que aquele salto temporal. E aí a gente vai de uma polícia... De uma polícia não, da população querendo fazer justiça com as próprias mãos pra um festival na rua.
Em 3 semanas, tá tudo uma bagunça. Tá uma bagunça, mas vai acabar. Próxima sexta é o último episódio. Então a gente se vê lá e até uma próxima vez. Tchau!